Antiquista é para sua proteção. Né? Apresentado como um paraíso adornado ao mesmo tempo com a abundância do capitalismo e a justiça social do comunismo. Não é uma maravilha? Né? Quando você pensa, o que é o sistema chinês? É uma economia capitalista governada por um sistema de poder comunista, que é o único comunismo que vai existir. Economia comunista não existe, gente, é besteira. Só existe poder político policial comunista, isso sim, em cima do quê? De uma economia capitalista. Economia capitalista, quer dizer, meia dúzia de oligopólios que são parceiros do Estado. Você vê, todos esses milionários chineses são todos membros do Partido Comunista. Muitos são generais, né? Então, isto é a única forma de comunismo que pode existir no mundo. Agora, os fascistas perceberam isso antecipadamente e fizeram isto. O poder na Itália era exatamente isso. Você tinha uma economia controlada pelo Estado em parceria com meia dúzia de oligopólios. As pequenas empresas estão ferradas. Né? E na Alemanha, mesmíssima coisa. E o capitalista dos capitalistas foi absolvido em Nuremberg. Nesse novo mundo, a liberdade econômica indispensável ao funcionamento do sistema é preservada na estrita medida necessária para que possa subsidiar a extinção da liberdade nos domínios político, social, moral, educacional, cultural e religioso. Então, você vê aqueles imbecis de liberais dos anos 90 diziam que na China, se liberasse a economia, liberalizaria também o regime. Aconteceu exatamente o contrário. Quanto mais liberalizou a economia, mais dura e mais cruel virou a ditadura. Eu sou Andreas Barreto, este é o Oliver Talk, o seu canal que descomplica a cultura, e hoje nós vamos falar sobre China e globalismo. Brevemente aqui neste vídeo, já tivemos essa apresentação ao vídeo do Olavo, ao qual nós vamos fazer aqui o react com vocês. E aí, algumas coisas, né, gente? Primeiro, o globalismo, ele não é das coisas, ele não é tão fácil de definir quanto outras ideologias, quanto o liberalismo ou socialismo. Até o globalismo, ele não é a mesma coisa. Mas eu acho que tem duas características do globalismo postas aí no vídeo de maneira indireta, né, de maneira sutil, que é o seguinte. Então vamos lá, e que eu vou demonstrar depois com o restante do material que eu vou mostrar para vocês, que é o seguinte: globalismo, aproveitando o ensejo do vídeo, não é só isso, mas vamos aqui trabalhar com o vídeo. Globalismo é uma uniformização, então por isso que tem esse nome, né? Globalismo, porque o objetivo é estender isto para a escala global. Mesmo que você saiba que eventualmente não vai ser 100%, você vai ter um empresário que não é, é, age sob essas regras numa ilha X ou mesmo num país X, Y, não é o caso. A ideia é estender isso o máximo possível. E nesse caso a tecnologia joga muito em favor, né? Porque se todo mundo está inserido numa tecnologia elementar para se fazer alguma coisa, todo mundo tem que se submeter às regras para usar aquela tecnologia. Então, isso de certa maneira também já é algo que joga a favor do globalismo. Né? Então, mas a primeira coisa, uniformização global, globalismo está diretamente relacionado a isso, e essa uniformização ela é gerenciada, ela é ditada por elites normalmente não eleitas, não são elites políticas, né? Normalmente as elites políticas estão no bolso dos engenheiros dessa uniformização. Então esse é um ponto, ou seja, quanto mais uniformização de comportamento em escala global a gente tem, mais a gente está inserido nisso que a gente chama de globalismo. Já já eu vou mostrar como que a China entra nessa conta. Primeira coisa. Segunda coisa, essa ideia de meia dúzia de empresários em simbiose com o Estado, ganhando dinheiro de forma capitalista, enquanto os demais, por exemplo, os pequenos empresários, a classe média, né? As demais pessoas que não têm esses valores, que entre essas pessoas, isso é um erro importante dos liberais também, né? Muitas vezes entre os liberais você tem esse endeusamento do empresário, né? O empresário é um herói. Eu sempre penso nas novelas da Ayn Rand, né? Onde você tem lá os personagens que ela elege dessa maneira, né? São aqueles empresários que são self-made men, eles são gênios, eles criam riqueza. E aí alguns liberais extrapolam isso
para todos os empresários, sendo que muitos empresários querem isto, né? Nem todo empresário quer livre mercado e capitalismo para todo mundo. Ele quer um monopólio disso para ele e para os seus amigos, o que constitui um oligopólio. Aí essa meia dúzia entra em simbiose com o Estado, passa a ser privilegiado, prioridade, campeões nacionais, para usar essa expressão brasileira tão interessante. E aí a gente tem quem fez isso pela primeira vez? O fascismo. Isso também é uma coisa muito clara na história do fascismo, né? Fica aquelas discussões idiotas entre os liberais rasteiros e os socialistas comunistas rasteiros, dizendo: não, o fascismo não era socialista e não era comunista porque tinha empresário e tinha propriedade privada. Aí o liberal vai lá e fala: não, era socialista porque o empresário estava de joelhos para o Estado. Como se essas duas situações não fossem exatamente onde as pessoas queriam que as coisas estivessem. Este era o objetivo da coisa. Era assim que queria. Era meia dúzia é, 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 em simbiose com o Estado, parasitando o Estado, né? Parasitando do ponto de vista da sociedade, mas algo muito benéfico para si. E aqueles que queriam liberdade econômica, digamos assim, para todo mundo, realmente não eram esses que estavam lá. Agora, isso não foi um erro, um equívoco, uma obra do acaso. Propositalmente era assim. Só que com o fascismo, pelo seu momento histórico ali de começo do século XX, isto foi um fenômeno local, isto foi um fenômeno isolado em termos de Alemanha, de Itália e etc. O globalismo, ele, de certa maneira, ele tenta estender isso para a escala global. Tem o elemento da tecnologia, que eu falei. Então, por isso que tem aquele filósofo que está na moda, que até visitou o MBL aí falando de tecnofeudalismo. Eu diria que a gente podia falar de um tecnofascismo. Quando a gente fala de dinheiro eletrônico, identidade digital, uniformizando globalmente as transações, os comportamentos, é uma espécie de tecnofascismo, é uma espécie de projeção global dessa lógica toda que os fascistas com certeza sonhavam, mas não tinham meios para implementar na época, e hoje nós temos. Então, esses dois elementos, né? Essa lógica de funcionamento, de política econômica do Estado, isso não é uma aberração. Essa coisa intermediária entre socialismo e liberalismo, ela é uma aberração aos olhos de socialistas e de liberais, mas de quem está fazendo isso é o grande objetivo. E tudo isso joga em favor de uma uniformização global de certas tendências, padrões, comportamentos, forma de transação. Né? Aqui eu estou falando, por enquanto, só de economia e política, que basicamente é o globalismo. Né? E nunca houve tantos meios materiais e tantas condições materiais para se realizar esse sonho globalista quanto há agora. E a China está contribuindo diretamente para isso. E aí agora eu vou entrar numa parte que eu vou mostrar para vocês. Além destes elementos já trazidos, eu vou mostrar isso para vocês. Quem tiver interesse sobre o assunto globalismo de um ponto de vista menos pragmático e contemporâneo, mais intelectual e ideológico, tem meu livro aqui, ó, Os Fundamentos do Globalismo, que é onde eu exploro as origens intelectuais do globalismo. Beleza? Este é um dos pontos. Eu queria falar também para você dar like nesse vídeo, se inscrever no canal, se tornar membro. Os nossos membros estão tendo acesso aos PDFs especiais das nossas lives e vídeos, tem acesso a conteúdos exclusivos, a minha análise política. A partir de R$ 7,99 por mês você já pode ser membro e ter acesso a esses benefícios, e você vai nos ajudar demais. Se você quiser contribuir via Pix, a chave está na descrição. E eu também peço para quem estiver assistindo pelo celular, dar hype nesse vídeo, porque aí o YouTube joga o nosso vídeo para cima, coloca o nosso vídeo em maior evidência. Beleza? Agora vamos lá, gente. O que a senhora China faz mundo afora? Como que ela contribui para este esquema de coisas que a gente descreveu, né, para essa uniformização global, e como que ela pratica o seu imperialismo? Porque isso é uma tese que eu exploro aqui no livro também, que eu não vou explorar aqui no vídeo porque não é o propósito, mas é uma tese lá daquele pensador que escreveu A Virtude do Nacionalismo, que me foge o nome agora, mas lá ele explora uma coisa que eu concordo plenamente, que é
a ideia de que todo o imperialismo é globalista, na sua vontade, né? Todo império deseja ter o seu poder estendido sobre o mundo todo, né? Por mais que ao longo da história muitos tenham tentado, mas tenham encontrado as limitações naturais da realidade, como eu disse, hoje isso nunca esteve tão próximo de ser real. E a China trabalha desta maneira, por mais que os seus defensores, e é incrível, né, gente? A internet e também é um traço de grandes impérios, né? E é uma tentativa de construção de um soft power chinês, né? O soft power americano é muito poderoso, mas a China está indo atrás disso também. Ela não está fazendo só, né, o trabalho imperialista clássico. Mas o meu ponto é, a China faz este trabalho imperialista clássico de influência, de ingerência, de compra de ativos estratégicos, né? Tudo isso diz como. Só que o grande pulo do gato, né? Qual que é? As estratégias, as minúcias das estratégias, não necessariamente precisam ser as mesmas. Elas podem ser diferentes. E uma forma diferente com que a China faz a mesma coisa é justamente a partir da compra de infraestrutura, né? Financiamento, compra de infraestrutura em diversos países, principalmente emergentes, né? Eu separei aqui 6 ou 7 notícias só relacionadas ao Brasil. Provavelmente muita gente sabe disso, mas quem quiser se aprofundar, procure sobre isso em países africanos. A China vai lá e fala: não, eu vou construir uma ponte, eu vou construir um porto. E olha só, gente, esse pessoal que fica fazendo o soft power chinês na internet, aí tem os nacionalistas, mas tem muitos esquerdistas que fazem isso também, né? A China é maravilhosa, tem até os caras que vão pra lá e os caras ficam com um discurso supostamente reacionário, né? O cara vai lá na China e fala assim, ó, aqui não tem violência urbana, aqui eu posso usar meu celular na rua, ó, não tem sujeira, é tudo limpinho, iluminado. Quer dizer, e esse é um dos meus pontos aqui nesse vídeo. Tudo que os caras dizem que quando a China faz é bom, é a mesma coisa que quando alguém faz com relação aos Estados Unidos, eles garantem que é ruim. Tanto esse tipo de comportamento quanto a compra de ativos estratégicos em países subdesenvolvidos, né? Aquela loja, aquilo que você viu com seu professor marxista de geografia na escola, né? Que os países ricos vêm, compram commodities dos países pobres e depois vendem o bem final muito mais caro. E essa lógica, isso é uma típica lógica imperialista, neocolonial e imperialista, né? A China tá fazendo igualzinho. Ah, não, mas quando a China faz, é bom e é gostoso. Né? E quando ela disfarça isso por meio desses investimentos em infraestrutura, isso é bonito e é gostoso. É o que os caras dizem, né? Mas é a mesma coisa. Então, olha só, gente, vamos lá. Os mesmos caras, né? Eu já falei para vocês, né? Eu não gosto de ficar com essa coisa de hipocrisia da esquerda, porque não é hipocrisia. Certas coisas não são hipocrisia da esquerda, né? São coisas que a esquerda propositalmente opera aí de forma dialética, né? Ó, aqui, ó. BYD, que é a empresa de carros elétricos, né, chinesa, é autuada por submeter trabalhadores chineses a condições análogas à escravidão na Bahia. Olha só, gente, notícia do próprio Ministério do Trabalho no site GovBR, aquele que agora. Isso também é globalismo, viu, gente? Todos os. Você não assina mais nenhum documento sem passar pelo GovBR, tá? Se um belo dia alguém falar seu GovBR tá bloqueado, você não compra um carro, você não compra uma casa, você não adentra um emprego, mas enfim, isso é só um detalhe. Olha só, gente, os esquerdistas que eu estava mencionando, que são os caras que quando a pessoa vai lá para os Estados Unidos, o brasileirinho Rastaquera aqui vai lá para os Estados Unidos limpar a privada nos Estados Unidos ou trabalhar no McDonald's, ele fala, ah, o cara vai ter trabalho escravo nos Estados Unidos e ainda fala que é bom. Aí a China promovendo exatamente. Não, e detalhe, não é a China fazendo isso internamente, porque lá eles fazem também, tá? Porque trabalho escravo na China, bom, não precisa nem falar, não é? Mas eles fazem nos países em que eles estão investindo benevolamente, né? Nos países em que eles estão construindo infraestrutura, eles escravizam também chineses. E detalhe, tem relato de escravização de trabalhador brasileiro também, análogo à escravidão, né? E tem um outro detalhe, apesar dessa notícia estar aí,
Uma das pessoas envolvidas na exposição desse fato foi demitida. Eu não separei essa notícia aqui, mas vocês podem buscar. O cara foi demitido por denunciar esse tipo de coisa, né? Então, olha só, né? Os direitos trabalhistas. Quando é a China que fere os direitos trabalhistas, tá tudo bem. Muito bom, muito legal, né? Parabéns. É aquela coisa, né, gente? Se os Estados Unidos faz qualquer ação fora do seu território, o, as pessoas são céticas, né? Ah, é para roubar petróleo. Ah, é para roubar petróleo. Olha só que interessante. Ou seja, mesmo quando não está evidente, existe uma intenção ruim embutida naquilo. Agora, quando a China faz. Não, gente. A China sai e gasta dinheiro, mundo afora, em infraestrutura, porque ela é boazinha. Olha só que curioso. Isso não é um rebranding do colonialismo e do imperialismo. Isso é benevolência, é gentileza. Tem que ser muito maluco para acreditar nisso, né? Aqui, ó. Se vocês jogarem na internet, a galera tá relinchando por causa do acordo para os Estados Unidos explorar as terras raras brasileiras. Pois bem, ó. Estatal chinesa compra mina de estanho na Amazônia por 340 milhões de dólares. Conheça a empresa. E aí? Cadê o ultraje? Olha só, o país rico, potência, comprando commodity no país pobre. E detalhe, hoje o Brasil é um país muito menos pobre do que ele era quando a gente tinha essa aula de geografia no colégio, né? Não estamos mais nos anos 90. O Brasil é um dos 10 países mais ricos do mundo, não é? Eu acho que é, né? Um dos 10 maiores PIBs, né? Pelo menos. E continua a replicação dessa lógica de venda de commodity, que depois isso daí vai voltar, né? Como aquela lógica que todo mundo conhece. Sem ultraje. Não, não, a China faz. Tá tudo bem quando a China faz, porque a China é boazinha, gente. A China é boazinha. E detalhe, como eu disse, eu só separei notícias sobre o Brasil, tá? Eu só separei notícias sobre o Brasil. Você vai encontrar esse tipo de coisa relacionadas a diversos outros países. Aí entra o quê? Aquilo que eu falei da uniformização, né? Então a China está comprando ativos mundo afora. Nesse caso não, mas eu vou mostrar um daqui a pouco assim. Sob pretextos de desenvolvimento, né? Nós vamos aprimorar a infraestrutura porque a gente está investindo aqui em vocês, porque a gente é muito legal, a gente vai ser parceiro, né? E tudo mais. E aí vai fazendo isso em diversos países. O que, que você vai ter? A presença do poder chinês no mundo de maneira uniforme, seja para explorar o que foi feito a partir dessa parceria, cobrar a dívida. Ah, não, fiz uma ponte aqui super legal para vocês. Vocês vão me virar a cara? Não, não. Então, se você vai me virar a cara, paga a ponte, né? Ou deixa eu fazer isso aqui que eu estou propondo, ou paga a ponte, né? Trocando em miúdos. Outros exemplos aqui. É... Deixa só eu fechar isso aqui. É o país. China acelera investimentos no Brasil, enquanto os Estados Unidos os pune, né? Pune o Brasil com as tarifas. Esse discurso, né? É porque assim, essa questão do investimento, né, gente, ela é posta de maneira assim, ah não, ó, eu vou investir, vou dar dinheiro. Gente, claro que o investimento é bom, mas o investimento ele não é uma via de mão única. Do jeito que é posto muitas vezes, se fosse troca a China por Estados Unidos e a gente teria ceticismo quanto a esses investimentos, não é? Então assim, a questão não é o investimento, a questão é quem está fazendo, né? Se fosse os Estados Unidos, todo mundo ia estar por trás do truque que existe. Como é a China, não é investimento, eles são bonzinhos, eles estão dando grana para o Brasil, porque eles são muito bonzinhos com a gente. Outro exemplo aqui. Empresas chinesas anunciam investimento de 27 bilhões no Brasil. Mesma coisa, né? Mesma coisa. Posto dessa forma, investimento, né? Parece uma coisa, mas na verdade, isso já não é um soft power, porque o soft power seria uma coisa mais cultural, né? Isso não é o imperialismo clássico lá, né? Não, eu vou invadir e tomar. Não é mais isso. É isso, é uma espécie de mild power, né? É um poder médio, intermediário, moderado. Não é um hard power no sentido do imperialismo tradicional, vamos meter bomba, tiro e tomar, e falar, agora é meu, né?
Agora é assim. E assim vai a China no mundo inteiro. No mundo inteiro, colocando todo mundo no bolso. Colocando todo mundo no bolso. E como a gente viu lá, quando no governo Bolsonaro houve críticas à China, o que que os defensores da China e os perpetradores do soft power chinês disseram? A gente não pode brigar com a China. A China investe na gente. Nós somos parceiros comerciais da China. Você não pode falar que a China é autoritária, você não pode fazer críticas a alguma forma de agir da China, porque a China compra as nossas bugigangas. Complicado isso, né, gente? Anglo American anuncia acordo para a venda de negócio de níquel no Brasil, cujo valor pode chegar a 500 milhões. Outro exemplo, né? Então, estanho, níquel, está comprando as nossas commodities. Aí ela, não, é investimento. Bom, se é investimento, então é uma novidade, porque essa coisa de compra de commodity sempre foi, lá na aula de geografia, exemplo de neocolonialismo. No colonialismo, vou usar todo o exemplo tosco aqui, tá? No colonialismo, Portugal vinha aqui, pegava o ouro e ia embora. Agora, o país, a metrópole colonial contemporânea, compra commodity baratinho e depois vende o carro, o chip, sei lá o quê, né? E a coisa fica mais ou menos. Existe alguma vantagem e um pouco maior do que no velho colonialismo para o país explorado, mas ele nunca vai alcançar aquele lugar, porque ele vai estar sempre vendendo commodity, ele nunca vai ser o criador, né, de tecnologia ou sei lá o quê. Então, vamos lá. China inicia negociação para a compra de 70% do terminal de Porto do Açu. Valores ultrapassam 714 milhões de dólares, quase 1 bilhão de dólares, hein, gente? Agora, a China está comprando um porto no Brasil com quais intenções? Se os Estados Unidos comprassem um porto no Brasil, o que as pessoas iam dizer? Quanto de ceticismo as pessoas iam ter? Isso aqui, gente, essas notícias que eu estou apresentando para vocês, foi um apanhadinho curto que eu fiz de 5 minutos para ilustrar o vídeo, tá? Se as pessoas se aprofundarem nisso daí, tem até medo do que pode aparecer. Fora aquilo que nem deve ser noticiado, né? Que é só nos bastidores. E aí, por fim, uma coisa mais de soft power, embaixador chinês, que foi aquele embaixador, que era embaixador chinês no Brasil durante o governo Bolsonaro, pede a emissários de Bolsonaro a cabeça de Felipe Martins. Olha só, gente. Que coisa. Ingerência pura. Que um embaixador de um país estrangeiro tem que pedir a cabeça de um funcionário do governo de outro país? Esse cara foi o cara que ficou replicando lá quando teve as críticas do Eduardo Bolsonaro e do próprio Ernesto Araújo, do Weintraub, à China. E foi nessa época que aconteceu aquilo que eu disse para vocês. Qualquer crítica à China era rechaçada como nós não podemos criticar, porque eles compram as nossas coisinhas. Eles compram nossa soja, nossa carne, nosso estanho, nosso níquel, e eles compram nossos portos, eles são nossos amigos. Eles são nossos parceiros comerciais. Peraí. Então é isso. Tá tudo liberado se for. é, a economia a gente vê primeiro, o resto a gente vê depois. Nas relações internacionais é assim que funciona. Então. E a questão é, ninguém está defendendo uma interrupção total das parcerias econômicas e comerciais. Mas só porque você tem essas parcerias, então você não pode criticar. Os esquerdistas não vivem criticando a parceria entre Estados Unidos e Arábia Saudita? Ué, porque a Arábia Saudita é um país autoritário também? Então a gente não pode fazer isso porque eles são parceiros políticos e comerciais e até de guerra, não é? Então a gente não pode criticar mais. Difícil isso, hein, gente? Muito complicado, tá? Então, o que que nós temos aí? A China estabelecendo o seu poder, o seu império global. Dessa maneira, por meio da uniformização da sua presença e pela sua ação neocolonial com estes toques chineses diferentes de outras formas. É isto, gente. É isso. E lá na China, a gente tem a extrapolação da economia fascista, que ela vai estender os tentáculos
pelo globo todo. Isso é globalismo na sua essência maior e mais poderosa, promovido pela China, que segundo os nacionalistas ela não é não, ela é uma potência anti-ocidental, anti-atlantista, anti-globalista. Esta é a China. Complexo, hein, gente? Pois é, gente, essa foi a nossa reflexão de hoje. Eu peço mais uma vez para você dar like no vídeo, compartilhar com quem pode tirar proveito dessa reflexão. Nos ajude via Pix, a chave está na descrição. Nos ajude sendo membro do canal. Você vai ter acesso a diversos benefícios. Dê hype no vídeo, enfim, nos ajude da maneira que você puder e considerar melhor. Um forte abraço a todos e até o nosso próximo vídeo.